o uso da justiça, por exemplo, e dos meios de comunicações se tornaram fundamentais para direcionar o voto, não é, para criminalizar o campo progressista, não por sua ideologia, mas contaminar com uma perspectiva vinculada à corrupção. Bueno, primero muchísimas gracias. Tratar de entender las democracias neoliberales en el contexto actual, pensando en los altos y bajos, o en las situaciones muy complicadas que vemos en Latinoamérica y situaciones un poco más esperanzadoras en la construcción. Pero las democracias neoliberales siguen dominando los perfiles políticos de gran parte de las democracias en Latinoamérica. ¿Cómo analiza las democracias neoliberales al día de hoy en el contexto de un Bolsonaro, pero también un gobierno mexicano con características diferentes, una Argentina, un Chile? ¿Cómo analiza esa situación? Bueno, historicamente, nossos países não têm uma cultura democrática profundizada, não é? Em geral, a democracia é vista como a possibilidade do exercício do voto. E o voto é fundamental porque dá centralidade às políticas públicas, à governança dos problemas das nações. De fato, estamos observando que a profundização da democracia neoliberal compromete especialmente a possibilidade de uma democracia participativa, uma democracia que torna as pessoas importantes em cerca das decisões tomadas e o futuro que se constrói. O lado inverso, o que se resulta disso tudo, do neoliberalismo, é a descrença à democracia, a salida da participação política e também a redução do peso do próprio voto. A participação da população é muitas vezes decrescente. Portanto, em termos de pensamento progressista e no campo da esquerda, a crítica e a oposição à democracia neoliberal é fundamental como uma possibilidade de construção, uma verdadeira democracia com a participação das pessoas, da classe trabalhadora, do povo de cada país. En ese sentido, vemos en varios países de la región, Brasil posiblemente es uno de los casos, donde más allá de que los gobiernos cambian y que las políticas públicas en algunos casos fueron muy contundentes, como las de Lula y Dilma en muchos casos, generando impacto a nivel educativo, a nivel pobreza, el poder parece seguir estando en el mismo lugar, los sectores de poder parecen seguir siendo los mismos, los gobiernos cambian algunas políticas, pero el poder sigue estando en el mismo lugar. ¿Es posible pensar en cambios o en democracias más participativas, más abiertas a todas las sociedades, si los circuitos de poder son siempre los mismos? Bueno, se percebe que em termos da América Latina há deslocamento do poder que há algum tempo lá atrás estava articulado a uma estrutura produtiva com valor agregado mais alto, com o peso da indústria. Nas últimas décadas, há uma regressão em termos de estrutura produtiva latino-americana, esvaziamento da indústria e, portanto, o poder se concentra, do ponto de vista econômico, em setores tradicionais da América Latina, setores mais articulados com os segmentos do exterior. E isso, sim, é um problema do ponto de vista de construção de maiorias políticas que possam inverter esta questão. Em 2018, por exemplo, nas eleições presidenciais de Brasil, 40.000 proprietários rurais que representam a posse de 50% de toda a área produtiva de Brasil, foi responsável pela eleição de 287 parlamentares e senadores, ou seja, mais do que 50% do Congresso Nacional. E é um setor que representa menos de 10% do ponto de vista econômico do país, pero tem poder econômico para permitir que as eleições, os resultados das eleições econômicas sejam mais expressão econômica do que vontade popular. ¿Cómo funciona la estrategia justicia-medios de comunicación en las técnicas de lawfare que se vivieron en los países de Latinoamérica? Digo,
cómo están funcionando y si ve usted algún tipo de perspectiva de cómo deberían ser las modificaciones para evitar lo que parecen ser nuevas estrategias de golpes judiciales o golpes, en algunos casos parlamentarios, para cambiar las cuestiones políticas. De fato, isso me parece algo novo do ponto de vista de condução de gobiernos, porque en pasado la América Latina es fértil en experiencias de dictaduras, de acciones más brutas, de la violencia. Bueno, ahora la violencia es más sofisticada porque no es mucho la presencia de la arma, de militares tradicionales, embora tenemos situaciones específicas. Entonces, el uso de la justicia, por ejemplo, y de los medios de comunicaciones se tornaram fundamentais para direcionar o voto, não é? Para criminalizar o campo progressista, não por sua ideologia, mas contaminar com uma perspectiva vinculada à corrupção. Portanto, são desafios novos que nós temos e é fundamental conhecer que, sem enfrentar os problemas que estão colocados, a reforma política eleitoral é absolutamente necessária para se pensar uma perspectiva diferente que dos outros temos. Né? Em muitos países, por exemplo, as pessoas não votam no partido, não votam no programa, no horizonte que se apresenta, mas se vota na persona. E isso é profundamente lamentável do ponto de vista da construção de um projeto de nação. Muchísimas gracias. Graças a você e o trabalho de Claxo, sensacional.